Bom, nesse problema nós temos uma função definida recursivamente e no primeiro item é pedido para que a gente calcule alguns valores dessa função. Então vamos começar calculando o valor de f de 1. Como a função é definida recursivamente, você calcula o valor da função em um determinado ponto a partir do anterior. Então f de 1 vai ser definido em termos de f de 0. Então o valor da função em um dado ponto é metade do anterior. Né? O termo n é um valor da função e o próximo é o n mais 1. Então aqui você tem 1 meio f do anterior, que é f de 0. Se você quiser pensar de outra forma, você pode imaginar que nós substituímos, já que nós temos f de 0, nós substituímos n igual a 0 nessa fórmula. Se você substituir n igual a 0, aqui fica 1, tá? Aqui, e aqui fica 1 meio f de 0. E aí você só substitui o valor que foi dado, 1 meio vezes 1, que é f de 0, que dá exatamente 1 meio. Um outro valor que é pedido para a gente calcular é f de 2. E aí o que é que você vai fazer? Agora você coloca n igual a 1. Se você coloca n igual a 1 nessa expressão aqui, fica 2, está aqui f de 2, e vai ser igual a 1 meio f, já que estamos colocando n igual a 1, f de 1. E aí vai ficar 1 meio vezes f de 1, que nós já calculamos anteriormente, também é 1 meio. E aí você tem 1 sobre 4. Próximo valor da função, f de 3. E aí, de novo, usando essa expressão, 1 meio do anterior, f de 2. E aí vai ficar 1 meio, e nós já sabemos que f de 2, foi calculado agora, é 1 quarto. E aí ficamos com o valor de 1 oitavo. Finalmente, o último valor que é pedido para calcular é f no ponto 4. Então, f de 4 é, seguindo a mesma fórmula, 1 meio de f de 3. Então, vai ficar 1 meio, e f de 3 nós acabamos de calcular, e vale 1 oitavo. E aí, fazendo as contas, nós obtemos 1 sobre 16. Então, é assim que você calcula alguns valores da função utilizando a definição recursiva. No próximo item, é pedido para a gente calcular uma fórmula, para determinar uma fórmula para calcular diretamente o valor de f de n. Você vê que aqui, para calcular o f de 4, eu precisei do f de 3. Mas para calcular o f de 3, eu precisei de 2 e assim por diante até o primeiro, que foi o f de 0. Então, do jeito que está aqui definido recursivamente, você precisa calcular um por um até chegar naquele que você quer. Então, no item B, é pedido que a gente calcule uma fórmula para encontrar diretamente o valor de f de n. Então, é isso que nós vamos fazer. Você parte, isso aqui é item B, aqui foi, obviamente, o item A. O f de n, usando a mesma definição recursiva, isso aqui é 1 meio do valor da função no ponto anterior, que é n menos 1. Então, fica atento como é que é a formação da expressão para f de n. E agora você vai substituir o valor, de novo usando essa expressão, para f de n menos 1. Então, você tem aqui 1 meio. E quem é o f de n menos 1? É 1 meio f de n menos 2, não é isso? Sempre o valor da função em um ponto é 1 meio, segundo essa fórmula, vezes o valor no ponto anterior. Então, se você tem n, o anterior é n menos 1, o anterior é n menos 2. Isso aqui colocado numa forma mais organizada, você obtém 2 ao quadrado f de n menos 2. E aí você calcula o próximo valor. 1 meio, 1 sobre 2 ao quadrado, que é o que nós encontramos até agora, vezes f de n menos 2. Só que f de n menos 2 é 1 meio f de n menos 3. E aí, se você organiza essas coisas, você fica 2 ao quadrado vezes 2, 2 à terceira. Eu não estou colocando na forma 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, porque assim vai ficar mais fácil perceber a lei de formação.
e aqui, obviamente, f de n menos 3. E aí você observa o que acontece. Daqui já dá para você tirar uma ideia de como é a lei de formação. Se você tem n menos 1, aqui você teve 2 elevado a 1. Aqui no segundo você teve f de n menos 2. E aqui você teve 2 ao quadrado. Então, novamente, coincidindo o número que está aqui, o 2, com o 2 do expoente. No próximo, você teve também uma coisa semelhante, que é 2 à terceira e aqui o 3. Então, o que está acontecendo em todos esses casos? O mesmo número que fica no expoente é o mesmo número que você está subtraindo aqui. Se você continuar fazendo isso várias vezes, vou colocar aqui reticência, significando que você fez isso uma terceira, quarta, quinta, sexta vez e assim por diante, até quando você faz isso um número k de vezes, você vai obter 1 sobre 2 elevado a k, seguindo a mesma ideia, f de n menos k. E esse k é o tanto de vezes que você repetiu esse processo. Qual é a ideia agora? É você descer isso aqui, continuar fazendo, até que você obtenha f de zero. Isso aqui vai diminuindo, n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos k, até que finalmente você chega no f de zero, que você sabe quanto vale. Então, essa forma geral é para que você diga o que é que precisa ser feito. Você pode agora substituir, já que você conhece a lei de formação, você substitui um valor de k que vai diretamente para o que você quer. Se você quer substituir f de zero, então o k tem que ser igual a n. E aí você tem 1 sobre 2 elevado a k, só que aí a ideia é, se você fizer n vezes, ou seja, k igual a n, você vai obter 2 elevado a n, f de n menos k, mas se você coloca n igual a k, entenda, colocar n igual a k significa fazer isso. Colocar k igual a n significa fazer isso n vezes. Então, aí você vai obter n menos k é zero. E aí você encontra 1 meio vezes f de zero, 1 sobre 2 elevado a n aqui, f de zero que é 1, e aí você encontra, finalmente, 1 sobre 2 elevado a n. Então, essa é a expressão que você está procurando. Ou seja, o f de n que nós começamos é exatamente isso. Então, você pode escrever aqui com toda segurança que f de n é igual a 1 sobre 2 elevado a n. E assim funciona o processo para você encontrar uma fórmula geral. E, finalmente, no item C dessa questão, é pedido para que você mostre, para que você prove que essa fórmula está correta. O que define a nossa função? Nossa função é definida por duas expressões, f de zero igual a 1. Então, nós encontramos uma função aqui, f de n igual a 1 sobre 2 a n. Vamos ver se funciona, se f de zero de fato é 1. Então, aqui você tem 1 sobre 2 elevado a zero, seguindo essa expressão que você encontrou. Você sabe que 2 elevado a zero é 1, então aqui é 1. Ou seja, parece que funciona, f de zero é 1. Agora falta verificar se essa função que nós encontramos também satisfaz essa relação. Então, vamos fazer isso. f de n mais 1, segundo a função que nós encontramos, é 1 sobre 2, né? Se aqui é n, então aqui vai ser n mais 1. Isso aqui dá, separando aqui essa soma de expoentes, nós vamos ter 2 elevado a n vezes 2 elevado a 1. Não é isso porque na multiplicação você soma os expoentes. Agora você vai separar isso em duas frações. Uma com 2 elevado a 1, que eu vou deixar 2 somente, e a outra 1 sobre 2 elevado a n. E o que você tem escrito aqui finalmente? Aqui você tem 1 meio, e esse 1 sobre 2 elevado a n é exatamente o f de n. Então, o que é que nós acabamos de encontrar? Que f de n mais 1 é 1 meio de f de n, e isso é o que diz a relação que define a função. Portanto, esta fórmula define uma função, e essa função satisfaz essa relação, provando
que a fórmula está correta, ela define a função que a gente quer. Então é assim que nós resolvemos esse tipo de problema. A gente se vê no próximo problema.